E nessa edição do Meio Dia em Brasília, nós falamos com o prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Olha, meio-dia em Brasília. Interessante. Tá? Aqui é um pouco mais. Só para que você que nos entenda, você, o espectador, é bom lembrar que essa entrevista ela foi gravada ao longo dessa semana, no início da tarde. Então, por isso que a brincadeira do prefeito reeleito de Porto Alegre. Prefeito, eu queria que o senhor primeiro fizesse uma avaliação sobre esse primeiro mandato e a expectativa para o segundo. O senhor teve como grande desafio comandar Porto Alegre justamente no momento em que a capital gaúcha enfrentou a maior crise climática em aproximadamente 100 anos. Qual é o desafio a partir de agora, passada essa fase? Correto. Olha, você pensa assim, ó, que nós assumimos também a prefeitura no meio de uma grande crise humanitária que era o Covid. Né? E nós juntos aqui, né, porque um prefeito nunca faz nada sozinho, nós lideramos, né, uma retomada da cidade, especialmente com um eixo muito forte no desenvolvimento econômico, vacinamos e reabrimos a cidade. E a cidade vinha avançando muito, né? Seja na inovação, na proteção social, no desenvolvimento econômico. Bom, e aí vieram as cheias. E as cheias não vieram só, né, afetando Porto Alegre, afetou o Rio Grande do Sul, praticamente boa parte do seu território, e afetou a região metropolitana. Bom, então, os desafios que estão postos pós-reeleição são muitos, né? São muitas. O prefeito não tem uma única pauta, nem duas ou três pautas, tem dezenas. Nós estamos enfrentando já, desde que antes da eleição, a questão das obras emergenciais da proteção de cheias, porque isso é fundamental para dar segurança, né, à cidade. Né? A cidade é composta de pessoas que moram nela, de pessoas que investem nela, de negócios que acontecem. Então, esse, para mim, é o desafio assim, que está posto, né, já antes da eleição e que agora a gente, né, tem que avançar e avançar. Por que obras emergenciais? Porque um projeto futuro, a gente até já contratou um belíssimo profissional, ele vai ter que, a partir das cheias de maio, dizer o seguinte: qual é a altura dos diques, porque os diques que nasceram da altura que estão aqui, e também está provado que teve erro de concepção de projeto e de execução de projetos, eles nasceram de uma enchente de 41 que foi 4,27. Nós tivemos chuva, a chuva deu 5,37. Então, nós temos que refazer o sistema velho, porque tu não pode esperar, são obras futurísticas, demoram. Tu tem diques rompidos, nós estamos refazendo o dique. Tem diques que extravasou, nós temos que resolver esse dique, altear ele um pouco mais, reforçar. Isso vale para os portões, isso vale para as comportas, isso vale, né, para as casas de bomba. Agora, e a cidade também, ela tem 70 quilômetros de extensão de Guaíba. Parte dessa extensão que é banhada pelo Guaíba, essa proteção de cheia existe, mesmo que ela tenha se mostrado insuficiente. Mas a metade da cidade, que é especialmente centro-sul, extremo-sul, ela não tem nenhuma proteção de cheias, e vários desses bairros que estão localizados nessas regiões também foram atingidos. Então, o sistema que nós contratamos, ele tem que refazer o sistema antigo e ele tem que apontar um sistema para onde não tem sistema de proteção de cheias. Então, esse é um dos desafios da cidade. É o único? Não. Tem muitos desafios. Então, um governo que se reelege, ele tem que avaliar, primeiro, né, o que deu certo. Bom, sempre dá para avançar. O que não deu certo? O que deu mais ou menos certo? Para isso, nós concebemos, já está há quase 2 semanas, o escritório de transição. As pessoas, mas por que escritório de transição? Não é o mesmo governo, é um novo governo, tem composição de forças, né, diferentes, e ali também nós temos que ter a capacidade de fazer uma análise crítica, é o que nós estamos fazendo todos os dias, tem reuniões com setores de fora, com secretários atuais, com autarquias, com departamentos, ou seja, nós estamos fazendo ali um grande debate, e eu sou o maior provocador dos debates. Mas, olha, bota na tela aí, isso aqui não deu certo nesse primeiro governo, isso aqui foi mais ou menos, isso aqui foi bem, isso aqui não foi bem. Então, nós estabelecemos um prazo aí até o final do mês dessa oitiva. Bom, e aí, a partir daí, nós temos que compor o governo, né?
É isso que eu ia lhe perguntar, prefeito. Assim, a sua atitude ela é um tanto quanto pioneira, porque você estabeleceu um escritório de transição é algo muito típico, né? Quando você tem um governo X e aí você passa para um governo Y, né? Quer dizer, o senhor, na verdade, fez uma ação de transição dentro do próprio governo. E aí, desculpe ter lhe cortado, prefeito, eu queria entender aqui, esse escritório de transição, a partir dessa avaliação sobre o que foi feito até agora, o que vai ser feito em Porto Alegre, pode fomentar, por exemplo, mudanças ali no secretariado, no primeiro, segundo escalão? Isso já está pensado, já tem mais ou menos uma linha de como é que vai ocorrer isso a partir de janeiro de 25? Correto. Não, esse escritório tem dois pilares, né? O pilar que ele é de possíveis mudanças para melhorar as entregas, porque para fazer alguma mudança legislativa, do ponto de vista de arranjos da gestão, ele só tem um sentido se for para melhorar a gestão. Então, isso tem uma coordenação técnica, né? E tem assentos políticos, mas tem uma coordenação técnica e nós estamos ouvindo todo mundo. Bom, nós também temos uma transição política, né? Essa transição política ela já está conversando, né? Ela está conversando com os partidos, com os vereadores. Por quê? Porque vamos combinar, Wilson, uma gestão, seja ela federal, estadual, municipal, se tu não compor na política, tu não governa. Então, nós compusemos um governo no primeiro mandato, eu sigo um pouco dessa lógica agora, é na técnica e na política. Bom, um secretário é um agente político, tem que juntar com ele os melhores técnicos de fora, de dentro, para poder fazer uma boa gestão. Ou às vezes um técnico está na cabeça de uma gestão, mas tem um político que está ao lado. Então, essa engenharia, ela também já começando, mas não definimos quem fica, quem sai. Nós somos 11 partidos nesta coligação, né, sendo que 9 fizeram vereadores, né? Então, quando tu tem um projeto, tem que ter a capacidade, né, de unir na eleição e não desunir também no governo, né? Então, e para não desunir no governo, tu tem que ter critérios, que todo mundo aceite esses critérios. Quer dizer, pode ser um critério que não agrade todo mundo, mas ele tem que ser aceito, que a partir dali a composição do governo tem que fluir, né? Então a gente vai trabalhando com a técnica, a política, com a política, com a técnica. Como nós estamos no governo, eu também não tenho obrigação de chegar no dia 31 de dezembro. Aliás, quando eu fui eleito prefeito, que eu não era prefeito ainda, eu mantive alguns secretários por alguns meses, né, em alguns departamentos que eu não tinha encontrado ainda assim o gestor adequado para aquela função, e eu preferi manter o que estava anterior até que a gente pudesse construir, né, porque é mais razoável que você faça isso. Da mesma forma, pode acontecer. Se nós chegarmos à conclusão de acertar o governo 100% no dia 30 de dezembro, tudo certo. Mas eu já sou prefeito. Se isso não acontecer, não significa que nós vamos ter nenhum prejuízo de gestão para a cidade, de fazer algumas trocas que possam ficar restantes no primeiro mês, né, janeiro, limite de fevereiro. Então, acho que isso está muito bem conversado e não tem outro caminho. É muito diálogo e muita construção. Diálogo e construção, construção e diálogo é o que nós estamos fazendo aqui. Agora, prefeito, eu quero aproveitar também para, como o senhor fala de diálogo, e o senhor foi um crítico do governo federal ao longo da tragédia climática em Porto Alegre. E o senhor tem defendido publicamente que o MDB, que hoje faz parte do governo federal, lance uma candidatura própria para a presidência da República. Quer dizer, a partir de que princípio tem defendido essa questão da candidatura própria do MDB? Você acredita que o MDB tem nomes para fazer frente, por exemplo, a uma disputa contra o atual presidente Lula? Wilson, eu tenho me posicionado. Eu não tenho, acho que uma coisa é crítica, outra coisa é posicionamento, né? Eu sou um prefeito que me posiciona em relação aos temas regionais, aos temas locais, aos temas federais, mas eu tenho uma relação muito boa com o governo e seus ministros aqui, começando pelo ministro da Reconstrução. Aliás, a primeira visita que eu fiz em Brasília agora, quando eu estive lá, a primeira visita que eu fiz foi o ministro Pimenta, depois visitei vários outros ministérios. Isso não impede de eu ter posicionamentos, né, sobre temas que diz respeito não só à reconstrução, mas também à reconstrução. Por exemplo, eu vejo que a questão, nós estamos hoje com 3.400 estadias solidárias. O que é uma estadia solidária? A prefeitura está bancando R$ 1.000 por mês
para aquelas famílias que perderam as suas casas, que não têm para onde voltar e está aguardando uma compra assistida, Minha Casa Minha Vida. Bom, e a burocracia é difícil, então para comprar casa não é fácil, então eu pressiono para que aconteça nas casas mais rapidamente. Segundo, as obras de proteção de cheia, que envolvem, né, muito dinheiro, mas começando só pelas obras emergenciais, eu estou falando de mais de R$500 milhões. E por mais que a gente tenha lutado muito até agora, a gente não conseguiu escrever esse valor, né, para proteção de cheia só das obras emergenciais. Então, me posiciono, vou a Brasília, tento construir. Então, acho que crítica é uma coisa, posicionamento é outra. Tá? Quanto à candidatura, o natural num partido político, né? Aliás, a gente só ganha campeonato se a gente jogar futebol, né? O time que não joga não ganha, né? O MDB nasceu em 66, eu entrei nele em 78, portanto, né, numa fase lá bem jovem, né? E nós já tivemos, né? O doutor Liz foi nosso candidato, depois o Quercia foi candidato, e em um determinado momento o MDB fez um caminho meio de desistir da eleição presidencial e participar dos governos, né? E já ter bancada muito maiores, né? Cada estado, às vezes, tem um PMDB, tem o MDB do Rio Grande, do Paraná, de Santa Catarina, ou do Nordeste. Então, isso, bom. Então, acho que o MDB, né, que saiu fortalecido das eleições municipais, tem um grande líder, que é o Baleia, que eu gosto muito, entre outros. O que eu tenho defendido é o seguinte: a primeiro lugar é conversar dentro de casa, né? Sempre conversar dentro de casa. Qual é o nosso caminho? Bom, eu tenho o meu posicionamento, né? Mas o meu posicionamento é um de milhares de MDBistas, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu acho que o MDB deveria, né, analisar, né, a possibilidade de ter uma candidatura própria, porque quadros, a gente, né, eleição, a gente já viu eleição ganha, perdida do tempo, o nome se constrói. Lembra do Collor, por exemplo? Saiu com 2%, 5%, não foi presidente do Brasil. Então, também não é o fato de não tem um candidato que tem 40%. Eu, quando fui prefeito de Porto Alegre, eu tinha 14% da cotação inicial. Cheguei com 30, 31 no primeiro turno, fui prefeito eleito em 2030. Então, isso é um processo em construção. Bom, se o PMDB não tiver uma candidatura própria, mas ele tem que discutir internamente isso, porque é um partido democrático, não é um partido de cacique, não, respeita quem pensa diferente. Bom, qual é o caminho? O caminho que eu defendo, se não tem candidatura própria, é que nós pudéssemos ajudar a construir uma aliança de centro-direita. Não? Bom, essa é a minha posição, mas eu sei que eu posso ter muitos aliados nessa posição, mas eu também sei muito que muitas pessoas entendem que o MDB tem que ter outro caminho. Agora, eu aprendi desde cedo, e sou um sessentão intensamente, de que política a gente tem que discutir, né? Não pode tomar decisão por vídeo, entendeu? Tomar decisão pronta. Eu venho de uma luta política que eu, às vezes, ficava discutindo a noite inteira, às vezes as reuniões iam até as 3 da manhã. Então, isso, eu sou dessa velha política. Essa velha política eu gosto dela, que é discutir política, entendeu? Agora, então eu acho que a eleição municipal é uma coisa, federal outra. Para mim, por mais que os partidos de centro tenham saído mais fortalecidos, a eleição nacional tem uma outra lógica, entendeu? E também não está posto para mim clareza em nada, mas eu tenho que preocupar com a minha cidade agora. Eu tenho opinião, posição, mas eu vou dedicar 100% do meu tempo a ser prefeito de Porto Alegre. E quando for chamado, né, ou provocado dentro do meu partido, eu vou dar a minha opinião. Agora, eu vou cuidar da cidade. Eu sou municipalista, estou vendo a reconstrução da cidade e não posso, de jeito nenhum, descuidar da cidade, não? E o MDB ele tem essa característica, não é, prefeito? Essa característica municipalista, né? Isso desde a época de Ulisses Guimarães, né? Sempre foi um partido que se consolidou muito ali na assistência direta do cidadão, ali na ponta, né? Ali nas cidades. Sim.